Seguindo então com as nossas videoaulas, a gente vai agora entender as relações de pertinência. Ele dá o exemplo dessa foto aqui, né? E diz que todos esses CDs formam um conjunto A. Então, os elementos do conjunto são CDs. E aí ele pergunta ali, ó, como podemos comunicar na linguagem de conjuntos a inclusão de um CD nessa coleção? Para fazer isso, a gente diz que o CD pertence ao conjunto A. Essa é a relação de pertinência. E ela sempre ocorre entre um elemento e um conjunto. Quando a gente relacionar elemento e conjunto, estamos falando de relação de pertinência. Relação de pertinência. Quando falar em pertinência, lembrem-se do pertencer ou não pertencer. Tá? Olha aqui. Se um elemento x, qualquer, né, faz parte de um conjunto A, dizemos que x pertence. Olha o sinalzinho de pertence ali, aquele E meio estilizado. Ó, x pertence ao conjunto A. Porém, se o elemento x, qualquer elemento, não fizer parte de um conjunto A, a gente diz que x não pertence, ó, não pertence ao conjunto A. Aquele Ezinho cortado é o sinal, o símbolo de não pertence. Tá? Aí, no exemplo que ele dá aqui, ó, no conjunto C, 2, 4, 6 e 8, podemos afirmar que 1 não pertence ao C. Por quê? Porque o 1 não está aqui. E o 8 pertence ao conjunto C, porque está ali o número 8, o elemento 8, dentro do conjunto C. Tá? Essa observação, senhoras e senhores, é bem importante. Observação, para relacionar elemento com conjunto, utilizam-se os símbolos pertence e não pertence. Então, lembrem-se, quando relacionar elemento com conjunto, utilizamos pertence e não pertence. Tá? Para a gente ilustrar essa relação de pertinência, a gente vai fazer um exemplo. Nesse exemplo, o que vai acontecer? A gente vai relacionar elementos com conjuntos. Portanto, já que vamos relacionar elemento com conjunto, a gente vai usar os símbolos pertence e não pertence. Tá? Então, vamos lá. Considere os conjuntos A e B. O A é 0, 1, 2, 3 e o B 3, 4, 5, 6. Completar essas lacunas aqui, ó, essas lacunas a seguir, com um símbolo que estabeleça a relação de pertinência entre os elementos e o conjunto. Então, reparem, a gente vai relacionar elementos e conjuntos. Elementos e um conjunto, na verdade, né? Um elemento e um conjunto, elemento e um conjunto. Não canso de dizer, quando a gente relacionar elemento com conjunto, a gente vai usar o símbolo de pertence e o não pertence. Beleza? Vamos lá, então. Letra A, 1 e A. A gente vai olhar o conjunto A e vai perceber no conjunto A que, olha aqui, esse elemento é o 1. Exatamente o elemento que ele está pedindo para a gente relacionar com o conjunto A. E o que eu posso dizer, posso afirmar em relação ao elemento 1 e o conjunto A? Eu posso afirmar que o 1 pertence ao A. Ou seja, olha o símbolo que sobe, o Ezinho. Por quê? Porque o 1 pertence ao A. Tá? Mesmo raciocínio para a letra B. 3 e B. Olha o elemento 3 e olha o conjunto B. Está aqui o conjunto B e estão aqui os elementos do conjunto B. O 3 está no conjunto B? O 3 pertence ao conjunto B? Sim, o 3 pertence ao conjunto B. Como o 3 pertence ao conjunto B, eu vou usar o símbolo de pertence. Letra C, 6 e o conjunto A. Eu vou relacionar o elemento 6 com o conjunto A. Olha para o conjunto A e analisa os seus elementos. Nos elementos do conjunto A não tem o número 6. Portanto, eu posso garantir que o 6, exatamente, o 6 não pertence ao conjunto A. Tá aí, ó, 6 não pertence ao conjunto A. Por último, não menos importante, a letra D.
o 0 e o A. Elemento 0 com o conjunto A. Pergunto para vocês, no conjunto A gente tem o elemento 0? Sim, está ali, ó. Então, na letra D, o 0 pertence à letra A, ao conjunto A, desculpa. O elemento 0 pertence ao conjunto A. Tá? Aí, o vídeo que fala, então, senhoras e senhores, das relações de pertinência. E eu quero, para encerrar, lembrá-los. Quando a gente for relacionar elemento com conjunto, obrigatoriamente, a gente vai usar as letras E ou a letrinha E cortadinha.